Olá, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Andresa Alves e vamos começar mais uma aula de biologia com conteúdo de genética. Dessa vez nós vamos estudar a segunda lei de Mendel, que também é conhecida como lei da segregação independente dos caracteres. Bem, como eu falei para vocês, a gente pode chamar, mas simplesmente de segunda lei de Mendel ou lei da segregação independente dos caracteres. E vocês também podem ouvir falar de hibridismo. Não é exatamente a lei, mas a lei está relacionada a isso. Segregação, significa separação, tá? E aí vocês vão entender muito bem por que essa lei tem esse nome, conforme a gente vai seguindo com a aula. Bem, então, a gente tem um fenômeno de hibridismo quando, em um cruzamento, estão envolvidos dois ou mais caracteres independentes. Vejam, o que a gente viu até agora na primeira lei de Mendel, já que ele estudou com ervilhas, então a gente sempre usou muito esse exemplo das ervilhas. A gente viu que ele estudou vários caracteres, ele viu várias características nas ervilhas e que ele utilizou nos estudos deles. Uma característica que a gente utilizou foi a cor da semente. E aí vocês devem lembrar que a semente das ervilhas ela pode ser amarela ou ela pode ser verde. Isso é uma característica, tá? Uma outra característica que a gente viu foi a textura da semente. E aí a semente ela pode ter a textura lisa ou ela pode ter a textura rugosa. Então veja, eu estou falando aqui em dois caracteres, cor e textura. São duas coisas diferentes, tá? Então o que a gente tem aqui, ó, nesse esquema é um cruzamento, ó, em que está envolvido dois caracteres. Nesse caso aqui são dois. Quais são os caracteres? A cor e a textura. Eu tenho cor e textura aqui e cor e textura aqui. Então, diferentemente do que a gente tinha visto lá na primeira lei, em que os cruzamentos a gente via somente com a cor, ou somente com a textura, ou somente o tamanho da planta, e por aí vai, aqui a gente vai tratar dois ao mesmo tempo, tá? Então, cor e textura. Podemos ir? Vamos lá. Bem, como é que vai acontecer essa segregação, ou seja, essa separação entre os caracteres? Como é que a gente identifica isso? Vejam bem, quando se trata da aplicação da segunda lei de Mendel, essas duas características, ou mais características, a gente pode ver várias características ao mesmo tempo, não apenas duas. A gente vai iniciar com essas duas aqui, tá? Essas duas, ou mais características, elas vão estar localizadas em pares de cromossomos homólogos diferentes. Então, vejam, aqui eu tenho um cariótipo que representa os cromossomos de uma espécie. Nesse caso, esse cariótipo aqui é da nossa espécie. Vejam que os cromossomos eles estão sempre agrupados em duplas, eles são homólogos. Então, estão lembrados, os cromossomos homólogos são aqueles que têm semelhanças entre si, inclusive tamanho, estrutura, tá? Eles têm os mesmos genes alelos, geralmente. Então, percebam que a gente tem sempre, essa duplinha, Então, primeiro par, segundo par, terceiro par, temos 23 pares, devem se lembrar, com exceção, esse cariótipo aqui é de um indivíduo de sexo masculino. E por que eu sei? Porque o indivíduo de sexo feminino tem 2 cromossomos X. Esse aqui tem um cromossomo X. Opa, desculpem. Sempre acontece isso, quando eu passo o mouse, ele fica meio travado. Acho que eu já expliquei, Enfim, então o indivíduo do sexo, de novo, o indivíduo do sexo feminino tem 2 cromossomos X. E o indivíduo do sexo masculino tem um cromossomo X, porque ele herda da mãe, Se a mãe tem 2X, só pode doar um outro X para esse indivíduo. E tem um Y, que é esse pequenininho aqui embaixo, ó, no cantinho direito
que é o cromossomo que determina o sexo, né? Então, nesse caso aqui, temos um cariótipo do indivíduo do sexo masculino. Se fosse do sexo feminino, a gente tinha 2 cromossomos aqui semelhantes, né? Como a gente tem desses outros todos aqui, certo? Só para todo mundo lembrar como que é, o que é um cromossomo homólogo, tá? Bem, vou tentar deixar ainda mais claro essa ideia do cromossomo homólogo para quem não está lembrando muito bem, para quem está achando complicado isso aqui. Vamos lá, vamos pegar esse par aqui, que é o quinto par. Vamos pegar esse quinto par para a gente fazer uma explicação. Vejam só, imagina que eu peguei esse quinto par aqui e eu estou representando ele aqui, tá? Então, ó, eu tenho um cromossomo, 2 cromossomos. Um cromossomo é herdado da mãe, o outro cromossomo é herdado do pai, certo? Nesses cromossomos vai ter cada gene, cada gene alelo, ele vai estar em um locus, que é um lugarzinho onde o gene ocupa no cromossomo, ou seja, os genes eles não estão espalhados por todo o cromossomo, em qualquer parte do cromossomo, eles têm um cantinho deles. É mais ou menos como vocês, quando estão na sala de aula, cada um tem um cantinho que senta, né? Pois, então os genes alelos, eles funcionam assim. Os genes alelos, por que eu estou falando de genes alelos? Porque eu tenho muitos genes em um cromossomo, certo? Mas o gene alelo é porque eu tenho um alelo em um cromossomo e o outro que é semelhante a ele, né? Que vai atuar junto com ele naquele mesmo cromossomo. A gente vai chamar de genes alelos. Eles vão ocupar o mesmo loco, né? Nos cromossomos homólogos. E só para a gente sedimentar aqui, né? Uma coisa que eu sei que vocês já sabem e não tem mais nenhuma dúvida é que esses cromossomos, né? Eu posso ter um indivíduo que é homozigótico, ó, então aqui eu tenho 2 alelos dominantes, um em cada cromossomo do par, ou o indivíduo pode ser heterozigótico, tendo um alelo dominante e um recessivo no outro cromossomo, ou ele pode ser homozigótico recessivo, tendo 2 alelos recessivos, né, nos cromossomos homólogos. Tranquilo, né? Todo mundo conseguiu compreender isso? Vamos voltar lá para a segunda lei. Pois, vejam, eu frisei aqui que essas 2 características, então, que a gente vai estudar hoje, vamos pensar sempre no exemplo de Mendel, vamos pensar na textura e na cor da semente, tá? Então, vamos pensar nessas 2 características. Elas localizam-se em pares cromossomos homólogos diferentes. Quer dizer que uma característica vai estar em um cromossomo, vamos dizer que uma está aqui, cor está aqui, um exemplo, e textura está aqui. Lembrando, gente, isso aqui é só para ilustrar, tá? Esse cariótipo aqui é humano, não é um cariótipo de ervilha. Mas, enfim, a lógica serve para os demais seres vivos. Então, vamos lá. Então, eu tenho cor, aqui, no primeiro par de cromossomos, só para a gente ilustrar, e textura aqui nesse outro par de cromossomos. Deu para entender agora por que essas características da segunda lei de Mendel elas vão estar sempre em pares de cromossomos homólogos distintos. Não vão estar nos mesmos. Ah, professora, o que acontece se tiver nos mesmos? Aí a gente vai estudar um pouquinho mais na frente um outro caso chamado ligação gênica, tá? Mas para a gente estudar ligação gênica, a gente precisa aprender isso aqui primeiro, tá bom? Então, vamos lá. Como é que eu estudo esses cruzamentos com mais de um caráter, né? Quer dizer assim, pronto, agora o negócio complicou. Eu sabia fazer com um caráter só, agora vai ter que botar 2 de uma vez só? Como é que faz isso? Gente, Mendel, ele realizou exatamente o mesmo procedimento. Ele fez a mesma coisa. Lembra que lá na primeira lei, o que foi que ele fez? Ele fez uma fecundação cruzada entre os parentais que ele chamou de puros, né? Que hoje a gente sabe que são os homozigóticos. Estão lembrados? Então, ele pegou uma ervilha com semente amarela e cruzou com a ervilha com semente verde, estão lembrados, né? Pois ele fez a mesma coisa aqui. Então, só que ele pegou parentais homozigóticos, no caso, que ele chamava de puros, né? Então, ele pegou um indivíduo que não apenas tinha
semente amarela, como tinha semente lisa, e cruzou com outro indivíduo que não apenas tinha semente verde, mas também tinha semente rugosa. Então, ele viu duas características em um único cruzamento. Tranquilo? Então, quando ele cruzou esses indivíduos, então ele pegou aqui a planta que tinha semente amarela, que a gente vai ilustrar aqui com a letra V, tá? Então, ou semente amarela não, cor, a gente vai ilustrar com a letra V, perdão. Então, Vzão amarelo, Vzinho verde, beleza, né? E a textura a gente vai ilustrar com R. Rzão, textura lisa, Rzinho, textura rugosa. Aí ele pegou esse indivíduo aqui, que era Vzão, ou seja, homozigótico dominante para a cor, e Rzão, homozigótico dominante para textura. E cruzou com outro indivíduo, Vzinho, homozigótico recessivo para a cor, e Rzinho, homozigótico recessivo também, só que dessa vez para a textura. Beleza, né? A mesma coisa, não mudou nada aqui, a gente só está aumentando a quantidade de alelos, tá? E aí, o que ele conseguiu? Gente, esse indivíduo aqui, vamos lembrar quais são os tipos, perdão, de gametas que esse indivíduo vai produzir. Lembrando que os gametas, eles só vão ter metade dos cromossomos, não é verdade? Porque tem que ser metade do indivíduo feminino e metade do indivíduo masculino. Então, veja, se só pode ser metade, esse indivíduo aqui, que é Vzão, vai ter um gameta com um único V. Ele só tem o V de um tipo, que é Vzão. Então, todos os gametas dele terão Vzão, tá? Só que eu estou vendo mais de uma característica. Vejam só, em um gameta não tem uma característica só. Em um gameta tem todas as características daquele indivíduo. Então, se eu estou estudando duas características, então esse gameta aqui recebeu um Vzão e recebeu um Rzão. E todos os gametas desse indivíduo terão essa mesma conformação aqui, né? Porque ele só tem Vzão e ele só tem Rzão, ele não tem uma variação. Ele só tem isso, todos os gametas dele serão Vzão, Rzão. Beleza? Massa. Aí, agora a gente vai para o outro. Então, se eu tenho Vzinho, Rzinho, esse indivíduo, o gameta dele só vai ter metade de um e metade da outra característica, então vai ser gametas Vzinho, Rzinho, sempre, tá? Isso aqui cruzou, né? Então, esses gametas foram cruzados, então ele fez aquela fecundação cruzada. Então, por exemplo, ele pegou o grão de pólen desse indivíduo aqui e fecundou o óvulo desse. Juntou. Aí, agora eu tenho o quê? Um Vzão e um Vzinho. Bem aqui, ó. Um Rzão e um Rzinho. Bem aqui. Então, ele obteve o quê? A geração F1. E na geração F1, vocês sabem que os indivíduos, eles são híbridos. Né? Mendel chamou eles de híbridos. E a gente chama de heterozigóticos. Tranquilo? Vamos passar, então. Isso aqui eu sei que todo mundo sacou rapidão. Só para ilustrar aqui. Fiz uma marcaçãozinha para vocês lembrarem. Então, lembrem-se que os parentais são sempre homozigóticos ou puros, né? E ele fez esse cruzamento para obter a geração F1, que é essa daqui. Aí vocês lembram que depois que se obteve a geração F1, Mendel fez o quê? Deixou que eles se autofecundassem. Todos aqueles indivíduos da geração F1 se autofecundaram. E por que se autofecundaram? Porque eles já eram híbridos, então ele não precisava fazer aquele cruzamento de novo, né? Ele sabia que cada indivíduo tinha as duas variações, tá? Então, vamos lá. Vamos entender agora quais são os tipos de gameta que cada indivíduo híbrido pode produzir. Então, os óvulos produzidos por um indivíduo híbrido, Vzinho, Rzinho, podem ser de 4 tipos diferentes. Eu vou ter Vzinho, Rzinho, Vzinho, Rzinho, bem aqui, tá? Eu vou ter Vzinho, Rzão, aqui, tá? Vzão, Rzinho, que é isso aqui, e Vzinho, Rzinho,
que é esse aqui. Então, eu tenho 4 combinações para cada híbrido. Esse outro indivíduo aqui também é híbrido, só que é o indivíduo, né, que vai produzir o grão de pólen, que vai, né, o grão de pólen que vai ser usado para fecundar o óvulo. Então, esse indivíduo aqui, o grão de pólen desse indivíduo aqui, vai fecundar o óvulo desse outro. Ele também é híbrido, né, gente? Então, ele vai ter a mesma coisa. Ele vai ter Vzão, Rzão, aqui. Ele vai ter Vzão, Rzinho, aqui. Vzinho, Rzão, esse terceiro. E Vzinho, Rzinho, que é a quarta variação. Então, cada um dos indivíduos híbridos produz 4 tipos diferentes de gametas. Beleza? Vamos lá, então, para o nosso quadro de Punnett, tá? Só para a gente ilustrar aqui, ó, óvulos, pólen, sempre os indivíduos que produzem, né, os gametas femininos e masculinos. Bem, vamos lá para o nosso quadro de Punnett. Aqui a gente coloca, né, vocês estão lembrados? Os gametas produzidos pelo indivíduo. Então, esse aqui é o indivíduo, sei lá, que produziu o grão de pólen. Então, eu tenho os gametas produzidos por ele. Então, vai estar cada um separadinho numa casinha dessa, né? Aqui, aqui, aqui. E aqui eu tenho os gametas produzidos pelo indivíduo que doou o óvulo, tá? Os gametas femininos, então. Aí, o que eu vou ter? Vejam bem, eu tenho um óvulo Vzão, Rzão, e esse óvulo Vzão, Rzão, quando fecundado por um grão de pólen Vzão, Rzão, vai dar o quê? Vai dar uma semente, né? Vai dar uma planta lá, Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. Tranquilo? Só que lembra que eu tenho que cruzar todos com todos, né? Todos esses com todos esses. Então, esse aqui é só o primeiro. Então, depois eu vou ter o quê? Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho. Olha, bem aqui, tá? Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Isso aqui. Depois eu tenho Vzinho, perdão, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Nessa primeira linha aqui, todos os indivíduos têm o quê? Semente amarela e textura lisa. Por quê? Ah, professora, porque ó, todos eles têm pelo menos um alelo dominante. E aqui a gente tem um caso de dominância completa, né? Então, se a gente tem um caso de dominância completa, vai bastar ter um alelo dominante para que essa característica se expresse no fenótipo do indivíduo. Abaixo, né? Na segunda linha, então eu vou ter, ó, Vzão, Vzão, vem aqui, Rzinho, Rzão. Lembra que por convenção a gente coloca a letra maiúscula na frente, tá? Opa, desculpem. Deixa eu achar meu mouse. Aqui eu tenho de novo Vzão, Vzão, Rzinho, Rzinho. Ó, surgiu aqui então meu primeiro indivíduo que vai ter a semente rugosa. E por que a semente dele vai ser rugosa? Porque ele tem 2 alelos R minúsculo. Então, ele vai ser recessivo. A semente vai ser rugosa, tá? Aí, vamos seguindo. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Opa! Segundo indivíduo com a textura rugosa. Mas, mesmo assim, eles ainda têm o quê? A semente amarela. Por quê? Porque esse aqui é homozigótico dominante para essa característica, ó, Vzão, Vzão, e esse aqui é heterozigótico, Vzão, Vzinho, que dá semente amarela também. Vamos seguindo. Então, aqui eu tenho Vzão, Vzinho, Vzão, que por convenção a gente põe maiúsculo na frente, Rzão, Rzão, tá? Pronto. Aqui embaixo, Vzinho, Vzão, Rzão, Rzinho, certo? O outro aqui, eu tenho, ó, Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzão, ó. Nasceu aqui, então, a gente vai ter, então, a nossa primeira semente com cor verde. Porque, ó,
ela é recessiva, tem Vzinho, Vzinho, mas a textura é lisa, porque é Rzão, Rzão. Vamos para a próxima. A próxima também vai ter a cor verde, ó. Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzinho. Então, também tem a cor verde, no entanto, a textura ainda vai ser lisa, tá? Porque eu tenho pelo menos um alelo dominante aqui para essa característica e basta isso, nos casos de dominância completa, para que o fenótipo se expresse com o fenótipo dominante, tá? Vamos seguir. Aí aqui eu tenho o quê? Vzinho, Vzão, que vai me dar esse indivíduo amarelo. Rzinho, Rzão, textura lisa. Vzinho, Vzão, amarelo. Rzinho, Rzinho, textura rugosa. Então, heterozigótico para a cor, homozigótico recessivo para a textura. Vamos para o próximo. O próximo vai ser Vzinho, Vzinho, que é verde, tá? Rzinho, Rzão. Então, a gente bota aqui o R maiúsculo por convenção na frente e o minúsculo logo em seguida, mas a gente vê o quê? Que esse indivíduo aqui tem a cor verde da semente, né? Porque ele é homozigótico recessivo para a cor e heterozigótico para a textura, tá? Por fim, a gente vai ter um indivíduo Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Ele vai ser homozigótico recessivo para as duas características, ó. Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Então, vai ser uma semente verde com textura rugosa, certo? Quantos indivíduos a gente tem aqui? Ó, 4 por 4, temos 16, né? Então, vamos contar, gente, ó. Eu tenho 9 indivíduos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 indivíduos com cor amarela e textura lisa na semente. 1, 2, 3 indivíduos com cor amarela e textura rugosa. Opa, desculpem. 3 indivíduos com cor verde e textura lisa e apenas um verde e rugoso. Então, eu tenho 9/16 para amarelo liso, 3/16 para amarelo rugoso, 3/16 para verde liso e 1/16 para verde rugoso. Lembrando que isso é a proporção fenotípica, tá? Na proporção genotípica, eu vou dizer então que eu tenho 9 indivíduos com pelo menos um alelo dominante para cada característica, né? 3 indivíduos com pelo menos um alelo dominante para cor e textura homozigótica. 3, muito ruim esse mouse aqui que sempre some. 3 indivíduos homozigóticos recessivos, para cor e com pelo menos um alelo dominante para a textura, e apenas um indivíduo que vai ser homozigótico recessivo para ambas as características. Então, gente, vamos pensar aqui, ó, qual que é a proporção da segunda lei de Mendel? Ó, 9 amarelos lisos para 3 amarelo rugoso, para 3 verde lisa, para 1 verde rugosa. Então, a proporção na segunda lei de Mendel é 9, 3, 3, 1. Não esqueça disso, é muito importante, tá? Aqui a gente tem uma visão geral, porque lá nos outros slides ficou um pouco partido, né? Eu botei aqui o cruzamento dos parentais e a geração F1, e no slide anterior tinha somente
o cruzamento com o resultado da geração F2. Então, aqui está um quadro geral, caso vocês, né, queiram visualizar melhor. Lembrando que esse vídeo vai ficar disponível e aí vocês podem ver quantas vezes vocês quiserem, pausar, enfim, o que vocês acharem por bem de fazer, tá? Então vamos lá, vamos praticar um pouquinho, tá? Vamos fazer uma questãozinha aqui. O conteúdo da nossa aula é aquele, a segunda lei de Mendel é isso, não é um bicho de 7 cabeças, né? Simples. Lembrem-se, façam os comentários de vocês, tá? Anotem aí, qualquer coisa vocês podem me perguntar e a gente tira essas dúvidas, tá? Mas a segunda lei de Mendel é basicamente isso aqui mesmo que a gente viu, tá bom? Mas vamos lá. Então, vamos para a questão, o enunciado. De acordo com as leis de Mendel, indivíduos com genótipos, vamos lá. Oh, não acredito que eu já dei a resposta. Foi sem querer, mas tudo bem, eu vou falar para vocês mesmo assim. Eu não vou voltar porque não vai adiantar, né? Todo mundo já viu. Mas vamos lá. Ó, azão, então imagina, um indivíduo, azão, azinho, bezão, bezinho, produz gametas A, azão, gametas bezão, gametas azinho e bezinho? Não, né, gente? Porque, ó, eu estou falando em duas características, ó. Quer dizer que isso aqui é uma característica e isso aqui está representando uma outra característica. Então, azão, azinho aqui representa genes alelos, né? E bezão, bezinho representa um outro gene alelo, certo? Então, quer dizer que esse indivíduo aqui não pode produzir gametas só com uma característica e gametas só com outra característica. Cada gameta vai ter que ter todas as características do indivíduo. No entanto, ele só vai herdar um cromossomo, né, de cada. Então, vamos lá. A resposta é letra B. Por que a resposta é letra B? Ó? Vamos ver. Então, eu tenho azão, azinho, bezão, bezão, tá? Então, eu tenho um indivíduo que é azão, azinho para uma característica e bezão, bezão para uma outra característica, para uma segunda característica, no caso. Então, ele vai produzir quais tipos de gameta? Ele vai produzir gametas azão, bezão e azinho, bezão, ó. Azão, bezão, azinho, bezão. Tranquilo? Essa é a resposta correta, tá bom? Bem, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês tenham compreendido. O vídeo vai ficar disponível para vocês, então vocês assistam quantas vezes vocês acharem necessário, façam as anotações e a gente pode discutir sobre esse conteúdo na nossa sala de aula, tá bom? Um grande abraço para vocês e se cuidem, fiquem em casa, tá, garotada? Um beijo.